Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SatCast. E hoje a gente vai falar novamente sobre corrida. Eu convidei uma grande amiga para dar uma entrevista sobre yoga e sobre corrida. Estamos aqui com a Sabrina. Sabrina, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Então, para o pessoal que está ouvindo aí pelo Spotify, para o pessoal que está aqui no YouTube, a Sabrina, ela é professora de yoga também, corredora. A gente se conheceu pela assessoria, né? Foi no Rafael, né? A gente se conheceu pela assessoria de corrida. E ela também é professora de yoga, então eu pedi para ela, na verdade, agora se apresentar. Sá, conta pra gente um pouquinho quem é a Sabrina e como que a corrida e o yoga chegaram na sua vida, quem chegou primeiro. Conta aqui um pouquinho pra gente. Quem é você? Namastê pessoal, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês. A Sabrina, ela... Na realidade, a Sabrina era um serzinho em construção, né? E aí, nessas idas e vindas, eu sempre gostei muito de atividade física, mas eu não era da área da educação física, mas eu sempre busquei algumas atividades e a corrida foi uma atividade que entrou na minha vida por prazer mesmo, né? E aí a gente vai colocando alguns objetivos, vai acrescentando e a gente vai fazendo esse caminho. Então a corrida chegou primeiro. Ai, que legal! A corrida chegou primeiro. E o yoga apareceu por causa da corrida. Nossa, que interessante! Ó, gente, tá vendo? Então, para você que é corredor e tá acompanhando a gente, não pratica yoga, olha um caso onde a yoga chegou por causa da corrida. Ô Sá, então conta aqui um pouquinho, como que foi esse processo? Você estava correndo, que horas você sentiu a necessidade ou de repente como que o yoga caiu na sua vida, né? Porque às vezes não é nem uma questão de sentir a necessidade de praticar yoga, mas a yoga ela chega ali, né? Ela se apresenta pra gente. Como que foi isso? Sim, assim, eu vinha naquele desafio de sempre me superar e um dia uma amiga muito querida, ela falou assim pra mim, você tem um jeito, você se conecta nesse movimento da corrida que você precisa conhecer o yoga. Então as pessoas até falam, né, a yoga entrou na minha vida pela dor, né, eu tava sofrendo, eu era estressada, não que eu não fosse, todos nós temos um, né, mas eu sempre fui muito, a corrida equilibrava muito bem a minha vida, era a minha diversão, né, era a minha terapia, o meu esporte, e aí eu falei, vou procurar. Aí eu comecei a procurar, né? Alternava, né? A gente trabalhava horário comercial. E aí eu fui procurar, terça e quinta eu corro, segunda e quarta eu pratico. E aí esse processo foi acontecendo. É que é um processo que leva algo mais, né? Mas foi por aí, não foi por causa de doença, não foi por conta de dores. Muita gente chega, né? A gente escuta muito, sim. É muito comum, gente, a gente ouvir que as pessoas chegaram no yoga por causa de um problema respiratório, ou por causa de uma depressão, ou por causa de uma crise de ansiedade, né? Mas não necessariamente o yoga ele chega na nossa vida por causa disso. E como foi o meu caso foi por causa da minha mãe. Minha mãe foi praticar yoga e falou assim, filha, vai lá que isso aí é sua cara, entendeu? E foi assim que eu cheguei, né? Então... mais um caso aí, gente, de pessoas que chegaram no yoga porque aconteceu, sem nenhuma história, né, sem desmerecer, claro, essas histórias que são muito profundas e a gente sabe quanto o yoga, né, ainda mais nós como professoras, a gente acompanha realmente a prática do yoga, ela auxilia muito no tratamento de pessoas nessas situações aí que a gente falou, né, então pessoas com bronquite. Falando em bronquite, a gente sabe, eu sei, né, que você tem uma questão respiratória. Como que o yoga e a corrida e esse seu problema respiratório aí ajudam? Estão linkados? Isso foi muito bem assim trabalhado, porque o mental ajudou bastante, né? Eu venho com histórico de bronquite, de rinite, de sinusite, eu tive um edema pulmonar com 15 anos. Eu comecei a correr, eu já tinha mais de 30 anos, não foi algo que eu consegui. Tive várias tentativas no decorrer da minha vida frustradas, sabe? Tentei suporte de vários profissionais, mas a hora que teve que acontecer, a corrida aconteceu. E foi um trabalhinho que a gente vai caminhando assim como no yoga. A gente percebe que esses caminhos são processos, né? Sim. E o nosso autoconhecimento tem uma grande importância aí. Então, a corrida começou devagar por conta dessa minha limitação,
e o yoga só veio acrescentar, porque eu percebi que muito as ferramentas que o yoga me trazia equilibraram muito mais esse estado, né? Então, eu tenho uma limitação pulmonar, mas isso não me impede de fazer nada. E como que isso melhorou ou manteve, neutralizou, mas te trouxe de repente mais consciência para sua corrida? Como que a prática do yoga te trouxe, na verdade a pergunta é, a prática do yoga te trouxe mais consciência para sua corrida? Mudou alguma coisa na sua corrida? Sim, mudou. A questão da consciência corporal, a gente tem que pensar que o yoga é uma prática completa, atinge todas as camadas dos nossos corpos, né, desde o mais denso até o mais sutil, mas o corpo físico, ele sofre uma grande influência. Então, a consciência corporal é a primeira coisa, né? A gente percebe que essa consciência mudou a forma como você se coloca, a forma onde você quer chegar, como você está respirando, os teus pensamentos. Para um corredor, eu acho que o que mais eu escutava, o pensamento me atrapalhava, né? Ela fala, putz, eu tento correr, Sabrina, mas como você consegue? Começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Então, essa organização dos próprios pensamentos, o yoga foi fundamental. E eu nunca corri ouvindo música, né? Então isso é uma coisa que me ajuda muito a organizar. Então é muito prazeroso sair para correr e colocar o meu yoga para fora do tapete. Eu sou mais ou menos assim também. Eu não ouço música também para correr, e até quando me perguntam, eu recomendo não usar. Isso é muito pessoal, eu sei, não vamos entrar nessa discussão, mas assim, a minha recomendação não por inúmeros fatores, né? Um deles é porque o cérebro, ele entra no ritmo, né, da música, na batida da música, o nosso cérebro, ele capta isso. E aí, na sutileza, ele traz isso pro nosso corpo e a gente começa, às vezes, a entrar num pace que talvez não seja mais adequado pra gente, ou que a gente não vai resistir por muito tempo, e a gente pode até vir a lesionar. Um outro fator é que aí a gente se desconecta tanto do mundo lá fora que aí a gente não escuta. Eu quase fui atropelada, né? Não sei se você sabe de uma corrida. Sim. Por uma pessoa como foi aí naquele grandão, ela foi pegar água e quase me derrubou, né? Então, esse é um dos motivos. Ô, Sá, vou te fazer uma pergunta, porque eu vivi essa experiência, então eu queria saber, não sei se você já viveu ou não, mas em alguma prova você se sentiu praticando yoga? Sim. Tipo assim, nesse momento eu me senti fazendo tal postura. O que eu capto muito e o que eu sinto é aquele estado de contemplação. De você estar ali e sentir aquele pulsar que a gente sente numa prática, principalmente numa prática de vinyasa, que é a minha paixão. A nossa paixão. Então, assim, sabe aquele pulsar de vida? Esse estado de contemplação em prova, em treino, mas em prova é muito marcante, porque uma prova vem carregada de emoções, é sempre uma meta, mas algo que você se propõe, então você se prepara, você prepara o seu corpo, a sua mente, você muda a sua rotina, então é algo que você quer realizar. E isso me remete para muito quando a gente chega no nosso tapete, traz o nosso sankalpa. Né? Então isso é muito poderoso, porque quando a gente está correndo, a gente coloca a nossa intenção em movimento, a energia da vida. Isso é muito poderoso, a gente tem ferramentas tão fortes. E eu fico pensando, né, às vezes essas questões que a gente vê acometendo uma sociedade, as doenças, né, psicológicas, psicossomáticas, e a gente tem esse poder tão grande de cura dentro da gente. Não falo só pela corrida, só pelo yoga, mas de você conectar aquilo que você realmente, aquilo que te faz pulsar. Então, essa contemplação, eu lembro em cada chegada de uma prova, desde a minha primeira meia, daquela emoção, daquilo que vem lá de dentro, como você está numa prática também. Então, isso é muito similar para mim. Esse estado, ele se funde nas duas práticas. É a mesma coisa no tapete, né? Você sente essa no final da prática, né? Essa... gente, é desafiador explicar. Recomendo todos procurarem vivenciar. Ô Sam, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu lembrei aqui. Eu lembro de você no Rio de Janeiro, né, 2018, acho que foi. Você encarou o desafio, né? Como foi isso? E como que o yoga somou
para esse processo todo, gente. A Sabrina, ela correu o desafio lá do Rio de Janeiro em 2018, que foi a maratona, a meia maratona num dia e a maratona no outro. Foi. Que foi o ano que eu também corri a maratona. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como foi isso? O Rio foi planejado depois de 2 maratonas. Eu fiz a minha primeira maratona em 2017, Los Angeles, a segunda 2018, não, 2016 eu fiz Los Angeles, 2017 Porto Alegre, e aí veio o Rio em 2018, o desafio. Foi a terceira e veio junto a meia do Rio, acho que foi a minha 13ª meia maratona e a terceira meia, 13ª meia e a terceira maratona. Então assim, eu já vinha, quando eu me decidi, eu sabia que a gente teria que preparar muito mais a cabeça do que também o corpo tem que estar preparado. Claro, não podemos negligenciar o treino para maratona. Não, de forma alguma. Não brinquem com isso, é coisa séria. Envolve, eu respeito muito a distância e a gente precisa de uma série de fatores, inclusive de tomar consciência que é uma escolha. Eu insisto muito na questão da escolha, porque a gente tem que trazer pra gente algo que a gente precisa para todo o contexto da nossa vida, a autorresponsabilidade, sabe? Você não tem que entregar a sua vida na mão de um mestre, de um professor, de um guru. Você tem ferramentas para conhecer o seu próprio corpo, a sua própria mente, e isso é muito importante. Então isso exigiu que eu me aprofundasse em mim. Então eu me determinei, não é fácil, mas assim foi um processo muito bom de me autoconhecer, conhecer o meu corpo, saber o quanto eu poderia usar, o que eu poderia dar de mim na meia para que eu me preparasse. Eu tive suporte de excelentes profissionais, a gente precisa estar cercado disso. Faz diferença, gente. E foi muito yoga restaurativa. Restaurativa. Físico ou só no mental? Ou os dois? Os dois. Então assim, mas foi uma escolha, me preparei bastante e a cabeça, o yoga ajudou a organizar isso. Foi fundamental. Eu acho assim, todo mundo pode fazer. E a gente sente quando a gente chega naquela linha de chegada que aquilo vale a pena se a minha escolha for consciente. Porque tem sofrimento, a gente sabe que tem renúncia, tem sofrimento, mas a gente precisa transformar isso, né? Até onde eu posso ir, respeitar o seu limite. E até onde eu quero ir também, até onde você quer. Eu acho fundamental. Você quer mesmo isso? Ou você tá indo pro desafio, ou pra uma meia, ou pra uma maratona, ou até pra uma prova de 10, né? Porque o seu colega foi, porque você realmente quer isso, né? Porque eu acho que o que eu percebo é que tem uma tendência, né? Você corre 5, aí você tem que correr 10, aí você tem que correr 21, aí você não tem que nada. Você vai no seu tempo. Eu deixei você corre 5. Eu deixei essas distâncias virem de uma forma muito orgânica para minha vida. Eu sempre gostei da distância, porque eu não sou uma pessoa veloz, mas eu sinto o meu corpo desenvolvendo a resistência. Resistente, né? Então essa resistência foi o que me levou assim. Hoje eu falo hoje, a Sabrina não encararia uma maratona hoje, mas pode ser que amanhã a Sabrina volte a pensar nisso com carinho. Até porque agora as provas estão suspensas, né? Porque estamos distantes uma da outra. Sá, você comentou aqui de muita yoga restaurativa, né? Para as pessoas que não conhecem, você pode falar um pouquinho o que seria yoga restaurativa, tanto no tapete quanto fora? Sim. A gente vem estudando, né? Eu estudo por um método e de alguns anos a gente... É um processo que é um yoga que não é tanto o postural. A gente trabalha formas de meditação através da resposta do relaxamento. Então envolve medicina mente-corpo, envolve psicologia, envolve filosofia. Essa questão da gente desconstruir até os padrões sociais para que eu permita que o meu corpo descanse e eu traga um equilíbrio. A gente sabe que a gente vive num estado nem de estresse, mas a gente vive num estado de distresse. O que seria o estado de estresse, para quem não conhece? É aquele estresse que não cessa nunca. Né? O nosso corpo, a nossa mente não sabe quando é uma inquietação, por exemplo, uma ansiedade. Eu não sei como vai ser minha segunda-feira. Seu cortisol tá lá pingando, né? Então você já vai entrando naquele estresse
contínuo. Então eu não cesso. Aí daqui a pouco assim, nossa, eu esqueci de pagar a conta de luz. Você já entra em estado de alerta. Então, constantes estímulos de estado de alerta, seja porque um leão está atrás de você, seja porque você esqueceu de fechar a porta do carro, vai gerar níveis de cortisol no seu corpo. E a nossa sociedade, ela tá muito assim, né? E aí a gente pensa no trabalho, nós temos que ser os melhores, a gente tem que ser bem sucedido, a gente tem que ser bem colocado, a gente tem que ser magro, a gente tem que ser... Quem disse? É muita idealização, né? Por que tantos padrões? Então eu falo assim, o pessoal fala assim, ai, pensa fora da caixa. O cara que manda você pensar fora da caixa, ele criou a caixa. Ninguém precisa de caixa. A gente tem que olhar para tudo isso e falar quem eu sou. Eu posso me expressar, eu posso ser água, eu posso permear o que eu quiser, eu posso chegar onde eu quiser, me respeitando, entendendo a minha natureza. Então, o restaurativo vem tirar essas camadas sociais. Por isso que eu falo assim, muito mais do que o postural. Você vai falar, poxa, a galera tá lá dormindo quietinho, mas trabalha em camadas profundas do nosso ser. Então, desconstruindo essas camadas para que eu tenha contato comigo e de uma forma que eu consiga olhar criticamente para tudo aquilo que é imposto, né? Então, eu gosto muito desse trabalho, foi essencial, eu acho que foi um dos trabalhos mais essenciais para saber, né? Porque o yoga mudou a minha vida. Eu estava numa cadeira, atrás de uma mesa, e através do yoga eu olhei para aquele lugar e eu me senti desconfortável e foi gerando um movimento na minha vida. E aí hoje você tá trabalhando só com yoga, né? Sim, Bom, como os dois também. Ela não falou, mas ela é advogada também, tá, gente? Mas ela mudou bastante a vida dela ainda, então... Ô Sá, e assim, acho que agora pra gente poder encerrar, um recado pra quem é corredor praticante, corredor não praticante, um recado aí pras pessoas. Ah, olha, pra quem nunca correu, eu acho que sempre tem um começo. Não tem, pode ser uma corrida de 1 minuto, uma caminhada mais forte, mas eu acho que a corrida proporciona um estado de yoga, um estado de você estar em você, de você se perceber, que é inestimável, né? Eu acho que é uma coisa que é acessível e prazerosa. E além de trazer uma série de benefícios para a tua mente e para o teu corpo. A gente precisa pensar no corpo como algo que funciona muito bem. Para os corredores, eu acho que o yoga só acrescenta, né? Mas assim, eu não tô a fim de ir para um tapete, mas talvez se conectar, né? Quando você tá na sua corrida, você começar a respirar no teu corpo e tá colhendo as sensações que isso vem trazendo. Começa a se observar. Olha, Sabrina, o que é isso? Isso é yoga, gente. Isso é yoga, gente. Aquele que corre com um fone de ouvido, acho que eu até falei num episódio de podcast, sugeri essa experiência. Vou sugerir de novo. Vai um dia sem fone de ouvido. Vai ouvir a sua respiração. Ouça a sua passada. Porque às vezes a pessoa, ela não sabe nem como que é a passada dela. Se é leve, se é pesada, se é forte, se é intensa, né? Então eu acho que é uma experiência. Você percebe como você pisa o seu estado, né? Você fala, hoje eu tô cansado. Olha a minha respiração, tá assim. E não pra se criticar, mas pra se observar. A postura do observador do yoga faz muito sentido na corrida. Eu tô rindo porque essa semana, não, faz uns 15 dias do meu último treino, eu fui treinar e eu treino sem fone de ouvido, sem nada, e eu percebi que o meu pé direito estava pisando mais pra dentro, que o meu dedão do pé estava vindo mais. Gente, parece loucura, né? Meu, como é que você conseguiu nesse nível perceber que seu dedão do pé estava virando mais do que... Mas é por causa dessa conexão, gente. Essa coisa que o yoga vai trazendo, que a Sabrina acabou de falar, da auto-observação. A gente sempre se coloca no papel do observador, para tirar o julgador, né? E para se colocar mesmo no observado. Quem eu sou, qual é o estado que eu estou, né? Quem eu estou nesse momento. Eu acho que é muito mais do que quem eu sou, quem eu estou, né? Então faz toda a diferença. Eu acho que a gente pode propor isso para as pessoas. Sim. E é uma frase, sabe? Que você tem uma frase assim que te move nesse mundo aí, yoga corrida, assim, que te acompanha?
Eu acho que a questão de um caminho. Eu penso que assim, um caminho ele se faz em movimento e não destino. Eu penso que assim, eu pensei em vários destinos, mas hoje eu não consigo ver um destino. E a gente percebe que no decorrer desse caminho vários destinos acontecem e a gente tem que estar ali no presente só. Então, isso é algo que tem me movimentado bastante. Queria te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, sua disponibilidade, seu carinho de estar dando essa entrevista pra gente. Para quem depois quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Sabrina, o trabalho dela, principalmente com a prática, como professora de yoga, né? A Sabrina, ela dá aula junto comigo no Yoga Beach Temple. Ela também dá aula em outros estudos aqui em Santos, dá aulas online. Ela tem toda essa parte de prática restaurativa. Eu mesmo várias vezes já liguei para ela e falei, eu preciso de uma prática restaurativa, e ela dá essa aula online, tá, gente? E funciona. Então quem quiser depois conhecer um pouquinho da Sá, né, é @Sabrina Decares, né? Vou deixar também na descrição aí do vídeo do YouTube e também lá no Spotify. E até o próximo episódio, gente. Namastê. Namastê, obrigada. Obrigada, que Eu que agradeço. Peraí, tá dando tempo.